Primeira Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, de 18 a 24. Amém? Só para os irmãos poderem acompanharem. 18 e 24. Muito bem, e diz assim, queridos: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem, pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor, essa palavra, essa ministração. Nós queremos apresentar a Ti, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa mente, para a compreensão das verdades espirituais, pois cremos, Senhor Deus, que a Tua palavra, inspirada por Ti, pelo Teu Santo Espírito, a homens que escreveram com integridade, Pai querido, deixou registrado as verdades espirituais, para que hoje pudéssemos permanecer nos Teus caminhos e ter consciência sã, pura, ó Deus, de todo o entendimento espiritual, para que possamos ter uma vida de vitória, uma vida abundante, pela qual Cristo conquistou para nós ali no Calvário. Abençoe a todo o Teu povo, abençoe aqueles que estão conosco, abençoe os nossos irmãos e irmãs, os nossos visitantes, que eles sejam impactados em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, queridos. Amados, a gente pode entender que a cruz de Cristo não foi a única cruz. Haviam outras cruzes, haviam outras pessoas que haviam sido mortos por crucificação. Inclusive, com Jesus estavam mais duas pessoas. Mas por que então essa cruz de Cristo, ela tem um diferencial? Por que a cruz de Cristo, ela tem uma mensagem diferenciada para nós hoje? Para nós podermos entender melhor, a crucificação, queridos, ela foi um ato cruel, que começou com os persas, passou para os gregos e depois chegou aos romanos. A crucificação era um ato muito cruel, porque ela era uma morte muito sofrida, muito dolorida e muito estendida, porque há pessoas que ficavam dias na cruz. Antes a pessoa era martirizada, era açoitada, era machucada, humilhada, e depois era obrigada a carregar sua própria cruz até o local de crucificação. E ali suas mãos eram cravadas no madeiro, os seus pés também. E essa pessoa, ela poderia ficar dias ali, naquele sofrimento. E o ritual, para que a pessoa não morresse de imediato, era algo instintivo da pessoa. Porque quando a pessoa era presa, quando os cravos, ou seja, os pregos, eles atravessavam a mão, eles rompiam o mediano que existem, a ligação
com o corpo, com os braços. E a pessoa ficava estendida, a posição era horrível, porque a pessoa ficava cansada, e quando ela descansava, ela esticava esse nervo que comprimia o pulmão, comprimia a caixa torácica. E a pessoa ficava sem ar, então ela tinha que se esforçar com as pernas, que também estavam presas, para poder respirar. E quando isso começava a doer demais, ela simplesmente aliviava esse peso das pernas, esticava novamente esse nervo que comprimia a caixa torácica, e quando ela ia perdendo ela novamente, isso era um movimento constante. Você já parou para pensar, você ficar 24 horas, uma pessoa ficar 24 horas sem dormir, sem comer, numa cruz? Porque a gente lê muitas vezes e não imagina esse quadro, essa cena. Mas era uma morte cruel, terrível, exatamente para expressar terror. Com Jesus não foi assim, porque não era necessário. Ele já havia sofrido, já havia sido lançado sobre ele toda a maldição dos nossos pecados. Jesus ficou algumas horas, 6 horas ali crucificado. Mas a crucificação era algo terrível. E era algo visto de uma maneira de escândalo. Porque a palavra diz que maldito era todo aquele que fosse morto no madeiro. Então, aceitar um homem que se dizia rei dos judeus, o libertador, o Messias, ser crucificado da morte em que os próprios judeus condenavam, que julgavam como maldito, era realmente algo inaceitável para as pessoas daquela época. E eu coloquei aqui que a mensagem da cruz ela é rejeitada por muitos exatamente por causa dessa situação. Então vamos analisar, vamos entender melhor o que a morte de cruz trazia no aspecto cultural daquele tempo. Por isso que o texto que nós lemos disse que era loucura para os judeus e rejeição para os gentios, os gregos. Para os judeus, queridos, o que acontecia? Como eu já falei, maldito era todo aquele que era morto no madeiro. Porque as pessoas dentro do conceito, ou seja, o cerimonial, né, ou melhor dizendo, a sentença de morte no judaísmo era o apedrejamento público. As pessoas eram apedrejadas se cometessem algum pecado. E após a pessoa ser apedrejada, muitas das vezes essa pessoa era colocada sobre uma árvore para servir de exemplo. O corpo dessa pessoa apedrejada era colocado numa árvore. Isso era o conceito judeu. Por isso dizia que todo aquele que morria no madeiro, né, era considerado maldito, porque além de ser apedrejado, ele era posto numa árvore. No conceito grego, no crucificação, era visto como uma pessoa que era indigna, um malfeitor, uma pessoa que não tinha sequer condição de viver na sociedade, uma pessoa maldita, uma pessoa rejeitada. Por isso que o texto de Isaías fala que ele foi rejeitado, ele foi visto como uma pessoa ruim, um malfeitor, um ferido de Deus, oprimido. Mas o texto de Isaías fala que ele sofreu, ele pagou, estava ali sofrendo o preço dos nossos pecados. E a cruz, a mensagem da cruz, ela trazia essa mensagem cultural naquele tempo. Hoje nós a vemos de uma maneira diferenciada. Hoje nós vemos a mensagem da cruz de uma maneira diferenciada. Hoje as pessoas olham para a cruz, ali atrás tem uma cruz, e as pessoas olham a cruz, e quando olhar para a cruz hoje, qualquer pessoa hoje, na nossa cultura, no nosso tempo, vai imediatamente ligar a visão da cruz, da imagem da cruz,
com a morte de Jesus. Hoje, para nós, mas naquele tempo não era assim. E a gente precisa entender a questão cultural no tempo e no estado que Jesus morreu. A dificuldade que era para aceitar e compreender o sacrifício de Jesus. Então, para os judeus, como aceitar um homem que se dizia ser Messias, rei dos judeus, sendo agora morto e sendo visto como maldito? Como é que o Messias pode se tornar maldito? E essa foi a grande dificuldade para os judeus daquela época receberem Jesus como Salvador, ou seja, como Messias. E Paulo teve muita dificuldade para poder explicar, para poder entender, para poder levar que isso já estava prescrito, que isso já estava anunciado, profetizado, porque não era que ele deveria morrer na cruz, mas é porque existiria, na época, quando foi profetizado lá atrás, por Isaías, e 1000 anos antes, o Salmo 22 descreve também a morte de Jesus através de Davi. A gente entende que no tempo do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, a morte que estava, a sentença de morte que estava predominando era a morte de cruz. Por isso que Isaías ele detalha, por isso ainda mais Davi, ele detalha. Se você ver lá o Salmo 22, você vai ver que Davi detalha. Ele fala da bolsa de fel, né, da esponja de fel. Ele fala que não quebrar, os meus ossos não foram quebrados, né, Davi falando no seu Salmo. Ele detalha com mais especificações acerca da crucificação de Jesus. Porque era algo da época, é o que estava em vigor na época. Então, para os judeus, era uma dificuldade muito grande. E para os gregos, os gentios, eles achavam um absurdo um Deus se fazer homem, vir à terra, para se comunicar com os seres humanos. Na cultura grega, queridos, na cultura grega, era o contrário. Os homens tinham que oferecer sacrifícios, os homens tinham que se colocar e atender os deuses, somente os deuses, para vocês poderem, a dificuldade, queridos, o Deus que vinha à terra, ele vinha porque ele tinha sido punido no Olimpo, e estava na terra pagando, vamos dizer assim, por um erro. Estava sentenciado a viver entre os homens. Olha que coisa incrível. Por que eu estou trazendo isso ao nosso entendimento? Para nós compreendermos a dificuldade que existia na época de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então toda essa cultura direcionava contra a aceitação de Jesus como Filho de Deus, como Messias enviado por Deus. E aí os gregos, quando ouvem Paulo pregar no anfiteatro, né, falando, explicando, falando acerca, eles ficaram meio assim, foram um pouco resistentes, porque a cultura naquela época não aceitava isso, achava que isso era tolice, porque o que fazia o homem se aproximar de Deus era o conhecimento. Não, basta conhecimento. O conhecimento é suficiente. Quanto mais eu conheço, mais eu me aproximo de Deus. Mas não é assim que funciona, biblicamente não é isso. A Bíblia deixa claro, queridos, que não é o conhecimento que te aproxima de Deus. Muitos conhecem. Você quer conhecer uma pessoa que conhece muito bem a palavra de Deus? Quer que eu cite uma pessoa que conhece a Bíblia como ninguém na terra? O diabo. O diabo conhece a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, toda ela. Então o conhecimento não aproxima o homem de Deus, não aproxima Satanás de Deus. Muitas pessoas conhecem a Bíblia, mas conhecem para sua própria condenação. Tiago, ele deixa claro, quando ele escreve a sua carta, ele diz que, olha, não basta você conhecer, não basta você ler, você precisa colocar em prática. Você precisa fazer dessa palavra, desse ensino, algo entranhado, característico do seu viver. E isso não é fácil, queridos.
Isso não é fácil. Para como naquele tempo, as barreiras culturais, preste bem atenção no que eu vou falar. Como naquele tempo, as barreiras culturais eram resistência para que as pessoas pudessem receber Jesus como Senhor e Salvador, hoje nós entendemos que existem barreiras culturais que também nos impedem de nos voltarmos para Deus, de recebermos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. O diabo continua trabalhando na cultura dos homens para dificultar, para criar obstáculos na mente das pessoas, para que as pessoas não entendam e não venham entender a graça de Deus através de Jesus. 2 Coríntios 3,4 fala assim, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a glória de Deus, que é Jesus Cristo o homem. O Deus deste século, Satanás, ele está cegando, ele está dificultando, para que as pessoas não entendam, para que as pessoas não compreendam, para que as pessoas tenham uma ideia errônea acerca da mensagem da cruz. E eu quero compartilhar com vocês aqui alguns aspectos importantes da cruz. A cruz, ela tem uma mensagem que salva. Como nós lemos, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Como assim? Para aqueles que não creem, para aqueles que não confiam, para aqueles que não acreditam, a mensagem da cruz é uma perda de tempo, é algo doido, é muito maluco, não trouxe o que não dá para viver isso, não dá para ser assim, porque as pessoas, queridos, elas não compreendem, como já falei esse versículo, o Satanás, o Deus desse cego, ele cega o entendimento, cega a compreensão, porque isso tem a ver, queridos, a mensagem da cruz tem a ver com o quê? Com morte. Na realidade, a mensagem da cruz é morte. Desde aquele tempo, queridos. Hoje nós enxergamos a cruz, como eu falei, de uma maneira diferenciada, mas naquele tempo, qualquer pessoa que olhasse uma cruz, que vinha imediatamente na mente dela era morte, condenação, maldição, sentença. Mas a cruz ainda continua, queridos, tendo essa mesma mensagem, a mensagem de morte, não mais de Jesus, mas uma mensagem para mim. O Senhor Jesus diz que aqueles que quisessem vir após mim, aqueles que desejam me seguir, primeiramente, precisam negar a si mesmos. Precisam negar a si mesmos. Por que Jesus colocou negar a si mesmo? Ele estava falando exatamente de morte, não uma morte física, não você morrer fisicamente, mas você morrer para os desejos carnais, você morrer para aquele que está direcionando a sua vida, o seu eu, morrer para toda aquela cultura que você adquiriu neste presente século. Os judeus, muitos foram condenados porque não aceitaram, porque estavam presos a uma cultura que não os deixou, não lhes permitiram olhar Jesus como Senhor e Salvador, Messias de Deus. Os gregos, muitos foram condenados porque acharam loucura admitir que um Deus se fez homem e estava morrendo pela humanidade. A cultura, muitas vezes, queridos, ela cria essa dificuldade e ela impede que as pessoas entendam o verdadeiro significado da mensagem da cruz. E Jesus diz assim: aqueles que quiserem vir após mim, neguem-se a si mesmo, tomem cada dia a sua cruz e sigam-me.
Duas atitudes muito simples. Duas atitudes muito simples, somente duas atitudes: negar a si mesmo e tomar a cruz. A cruz também era vista, querido, tem uma mensagem de vergonha, de humilhação. Como nós sabemos, o trajeto de Jesus, quando ele caminhava, saía, ele estava saindo lá do pretório, do lugar onde Pilatos havia julgado, e pelas ruas que ele estava passando de Jerusalém até chegar no Gólgota, ele foi humilhado, foi ofendido, cuspiram em Jesus, disseram palavras terríveis, e aquele que estava ali, queridos, era o próprio Deus encarnado. O próprio Deus encarnado, como a palavra de Deus explica, como nos ensina. O Deus que deixou a sua glória e se tornou homem para habitar entre nós. E ele estava ali suportando tudo calado. E o que ele estava fazendo, queridos? Ele estava se humilhando. Ele estava tomando uma postura, apesar dele ser o Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador do próprio homem, ele estava ali sofrendo aquelas afrontas calados por amor. Primeiro por obediência, nós vamos chegar lá, e segundo por amor. Então essa é a mensagem que a cruz traz para as pessoas daquele tempo, e traz para nós hoje também. Mas a cruz também, queridos, tem a mensagem de esperança, a mensagem de esperança, a mensagem de vida. É muito interessante quando nós olhamos para um objeto e vemos que aquele objeto ele tem duas conotações distintas e opostas. Você olha para a cruz e você entende que é um objeto de morte, mas você olha também para a cruz como um cristão e vê que é um objeto de vida. Porque Jesus morreu e ressuscitou, e a morte dele veio para nos dar vida e vida em abundância. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, amados. E é uma coisa muito louca mesmo. Como pode o mesmo objeto ser visto como objeto de morte e ao mesmo tempo também ser objeto de vida? Só Deus para fazer isso, só Deus para operar isso na mente humana, no entendimento humano. A cruz, ela traz a mensagem de salvação. Desde os antigos passados, tempos passados com Israel, nos cerimoniais, as pessoas, elas tinham que sacrificar. O sangue sempre foi um símbolo de moeda no mundo espiritual para pagar ou para selar alguma coisa. Se alguém pecasse, como a mesma Bíblia ensina, deveria morrer. Essa era a lei. Se alguém pecasse, se a alma que pecar, essa deve morrer. Isso foi algo que até o próprio Deus determinou. Era a sentença de Deus. A sentença de Deus para o homem que pecou era a morte. Mas a mensagem maravilhosa, essa é a mensagem de morte, mas a mensagem de vida é que Cristo se fez maldição por mim e por você. Ele morreu em nosso lugar. Porque a sentença ela foi proclamada desde lá do Éden, quando o homem pecou. Mas ao mesmo tempo, a justiça de Deus, ela foi cumprida com o envio de muitos anos mais tarde de Jesus, quando ele pagaria. E fica muitas vezes difícil a gente entender. Talvez você, meu amado, minha amada, tenha essa dificuldade. Mas como pode isso? É a morte de Jesus, perdoar os meus pecados? Como é esse mecanismo? Como isso funciona? Queridos, a gente precisa entender que Jesus ele foi para a morte por obediência. O sangue derramado de Jesus em si, eu sempre estou dizendo isso aqui, vocês me desculpem se às vezes eu sou muito repetitivo, mas eu aprendi isso com um grande pregador, que ele dizia que a repetição da mesma coisa inculca, traz à mente, entra na mente das pessoas, essas verdades.
E a gente pode observar isso até na própria Escritura. Quem está acostumado a ler a Bíblia, vê em alguns salmos e alguns textos que se fala as mesmas coisas, não é isso? Repete-se uma vez no mesmo texto, no mesmo capítulo, fala-se a mesma frase, a mesma expressão várias vezes. Isso era um método que existia naquela época de memorização. Então, quanto mais você fala a mesma coisa, é porque você está sendo repetitivo? Sim, essa repetição é intencional, é para gravar, é para ficar fixada na sua mente. Então, amados, o sangue derramado, ele era o resultado do pecado ou de afirmação de alguma aliança. E no caso de Jesus, fez duas coisas. O sangue derramado de Jesus foi pela obediência, foi por causa de nós, não por causa dos pecados de Jesus, que Jesus não teve pecado, mas foi por causa dos nossos pecados, e ao mesmo tempo selou a aliança que Deus estava fazendo com a humanidade, de nos salvar, de nos regenerar, de nos resgatar para aquele que crê. Como nós lemos, porque o poder da cruz para aqueles que se salvam, o evangelho, a cruz é o poder de Deus. Por que é o poder de Deus? Eu vou chegar lá na frente. Por que é o poder de Deus? Por que existe uma intenção? Por que houve essa intenção de levar Jesus à morte? Por que houve o desejo de Deus de entregar Jesus para morrer pelos nossos pecados? E como a gente consegue ligar a morte de Jesus à nossa salvação? É como eu falei, não basta crer, não basta conhecimento, tem que crer. Não basta conhecimento, eu posso entender, mas se eu não crer, se eu não entender a ponto de ter uma fé consciente, queridos, não vai trazer mudança. Então, a outra coisa que eu coloquei aqui, queridos, a cruz tem uma mensagem que conforta. Qual mensagem que conforta? Que mensagem é essa? É a mensagem da esperança, é a mensagem da palavra, da promessa, é a mensagem de restauração. Queridos, quantas pessoas, inclusive que estão dentro da igreja evangélica e que ainda não desfrutam de paz, não desfrutam de confiança, de segurança. Exatamente isso que eu estou falando. As pessoas, elas ouvem, mas elas precisam crer, elas precisam colocar em prática na vida delas a palavra de Deus. O Espírito de Deus que habita em nós, gera em nós e testifica em nós as promessas de Deus. Desde a pandemia, queridos, eu tenho visto e ouvido casos de pessoas que abandonaram o Evangelho, se afastaram de Deus. Pessoas que simplesmente ouviam, pessoas que simplesmente conheciam, mas pessoas que não estavam experimentando a palavra de Deus em suas vidas. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Não basta você estar dentro de uma igreja. Você precisa viver a palavra de Deus. Você precisa tomar posse das verdades de Deus. Você precisa ter experiência e conhecer o Deus a quem você serve, a quem você entregou a sua vida. Por muitos e muito tempo, muitos anos, pessoas tentaram, até hoje, a invalidar o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, dizer que Jesus não morreu, que ele somente desmaiou, que nada daquilo aconteceu. E isso Paulo enfrentou essa dificuldade entre as igrejas, que depois das igrejas que ele abriu na Ásia e na Macedônia, houve pessoas que se diziam ser cristãos, que foram atrás nessas igrejas que Paulo abriu, dizendo que não era nada daquilo, que Cristo não tinha morrido verdadeiramente, e que a ressurreição já tinha passado, que aquilo não tinha nada acontecido. Isso criou uma grande confusão na mente daqueles novos convertidos, e Paulo escreve as cartas, quando você lê, ele escreve as cartas, principalmente aos Gálatas, que eles já estavam mudando, e ele escreve: ó insensato Gálatas, quem deu a vocês essa doutrina? Quem ensinou a vocês a atentar para isso? Então a gente pode observar, amados, a gente pode ficar atento que existem
usado pelo inimigo pessoas que vão distorcer, e pessoas que não vão entender, não vão compreender, exatamente pela dificuldade que tem de colocar a verdade em prática, de confiar, e ficam dentro da igreja, num ambiente favorável, propício, de oportunidades, de restauração, de cura, de libertação, ainda continuam aprisionados. Elas já experimentaram da graça, elas têm sobre elas a ação da graça, elas têm a possibilidade de serem curadas, serem libertas, mas elas ainda ficam presas ao passado. O diabo ainda continua com um trunfo na manga, fazendo uma ponte da velha vida para a nova vida, aprisionando a pessoa com medos, aprisionando a pessoa com complexos, aprisionando a pessoa com decepções, aprisionando a pessoa com falta de perdão, e a pessoa não consegue romper, a pessoa não consegue avançar, a pessoa não consegue crescer, edificar a sua fé. E qualquer coisa que aconteça na sua vida, qualquer situação, qualquer perda, ela fica desestruturada. E o que ela faz? Ela abandona o Evangelho. Ela abandona o Evangelho. Porque ela não atentou para o conhecimento da palavra de Deus e o colocar em prática. Conhecimento e colocar em prática. O viver. Como eu falei, Tiago diz que aquele que atenta bem da lei perfeita e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será feliz em tudo que realizar. Mas aquele que olha, aquele que lê a palavra e não guarda, é comparado com um homem que olha no espelho o seu próprio rosto e quando se afasta, já esquece de como era. É assim a vida daquele que ouve e não coloca em prática. Ele esquece. E esquecendo, no momento difícil, no momento de dor, no momento de luta, ele não consegue colocar em prática, porque ele se esquece, aquilo não está presente na vida dele, e ele acaba se tornando, ficando à mercê das circunstâncias dessa vida, ele fica à mercê das ações deste mundo, das influências deste mundo. Então a mensagem da cruz tem uma mensagem que conforta, porque mesmo se você passar por luta, meu amado, mesmo se você enfrentar uma perda, mesmo se você tiver uma grande dificuldade, você está firmado em Cristo, porque você sabe que o teu Redentor vive, e no final se manifestará a você. Foi o que aconteceu com Jó. Você quer um exemplo mais forte do que Jó? Homem que viveu tudo aquilo e não abriu a sua boca para amaldiçoar a Deus. A sua esposa, queridos, por vê-lo naquela situação, ela ficou tão aflita, eu acredito nisso, ela ficou tão aflita, mas tão aflita, tão estarrecida de ver o estado em que seu marido chegou, de ter perdido tudo, perdido os filhos, e agora estava ali apodrecendo em vida. Ela disse assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Você ainda permanece ainda fiel a esse Deus? Jó tinha experiência com Deus, aquela mulher não, porque ela não aguentava mais ver o sofrimento daquele homem. Mas ele falou: oh mulher, como tola você fala. Poderia eu rejeitar as coisas que Deus me dá de mal, se eu tenho recebido as boas? Se Deus me deu, Deus tem direito de tirar. Queridos, isso é uma atitude de alguém que realmente tem uma experiência com Deus, tem uma convicção com Deus. E é isso que traz a mensagem da cruz, o conforto, a certeza da presença de Deus, do amparo de Deus. Você pode passar por luta, por dificuldade, você pode cruzar o vale da sombra da morte. Sim, queridos, o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e também nos concederia vitória. Então Jesus não enganou ninguém. Você vai passar por dificuldade? Vai, meu amado. Você vai passar por apertos? Vai passar por apertos, mas Deus está presente.
Deus está presente na sua vida, no seu barco. As ondas podem jogar você para lá e para cá, os ventos podem soprar, dá medo. Pode dar medo, pavor, de ver a força dos ventos, a revolta das águas, a escuridão da noite. Mas nunca se esqueça que o dono da criação está contigo no teu barco. E o barco da tua vida não vai naufragar. Por mais que ele seja chacoalhado, por mais que entre água, o teu barco não vai naufragar. Porque Deus, o Senhor Jesus, está presente na sua vida. A outra mensagem, queridos, que nós podemos obter é uma mensagem que desafia. Essa mensagem, queridos, ela nos desafia como Jesus falou, a encarar as coisas, as dificuldades, de uma maneira com ousadia. É uma mensagem desafiadora, porque ela primeiro vem de encontro a mim mesmo. Por isso que Jesus disse que eu preciso negar a mim mesmo. Porque eu, como ser humano, queridos, eu sou portador de uma natureza pecaminosa, adâmica, tendenciosa ao pecado. Mas eu faço de tudo. Eu luto contra a minha carne, eu luto contra os meus desejos, eu luto contra as minhas vontades, exatamente por saber aquilo que agrada e não agrada a Deus. Então eu luto contra mim mesmo. Eu luto nos momentos, eu tenho tentações sim, queridos, mas a palavra de Deus mesmo diz, o Senhor falou que tentação nenhuma me sobrevém de forma que eu não possa suportar. No momento certo o Senhor me dará o escape. Eu confio nisso, eu acredito nisso. E por mais que venham tentações, por mais que venham as sugestões deste mundo, por mais que o mundo tenha trazer algo de sugestivo, seja com dinheiro, seja com mulher, seja com oportunidades erradas, eu preciso resistir. Eu preciso dizer não, eu não quero isso. No meu tempo, já falei isso aqui várias e várias vezes, no meu tempo quando eu era jovem, queridos, ofereceram tudo que um jovem comum na época se oferecia: mulheres, garotas, sexo, droga, bebida, orgia, homossexualismo, tudo me foi oferecido quando jovem. Mas por que eu não caí nessas ciladas? Por que eu não fui que nem um pássaro que é preso pelo passarinheiro na gaiola? Por que eu não fui como um animal do campo que é preso numa armadilha de caçador? Palavra. Ler palavra e guardar no coração. Ler palavra e guardar no coração. Então, quando me oferecia alguma coisa que era muito bom, muito sugestivo, algo que ia gerar algo muito prazer na minha vida, que aos olhos do mundo é algo lícito, todo mundo faz, isso é normal, todo mundo faz isso, todo mundo age assim. Quando o mundo tentava influenciar com a normalidade do mundo, o Espírito Santo diz: não, não é normal para mim. Isso não me agrada. Eu rejeitava a normalidade do mundo para aceitar a loucura de Deus, que o mundo considera. Uma vez eu comentei, com uma pessoa, com um rapaz, até da comunidade, dando meu testemunho, falando. E eu falei acerca até mesmo da minha história. Eu casei virgem com minha esposa, com 21 anos. Ele falou assim: cara, que loucura. Então você não aproveitou a vida. Assim, cara, eu aproveitei a minha vida como ninguém. Infelizmente eu tive que ser um pouquinho direto com ele. Tanto é que hoje eu sou livre. Eu não preciso de uma casa de recuperação. Eu não carrego comigo nenhum sentimento de ter algum filho por aí perdido que eu não pude dar a paternidade. Ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Exatamente por causa disso, queridos. As pessoas pensam que você não vive se você não desfruta das oportunidades do mundo.
Mas é exatamente o contrário, você tem vida abundante quando você não aceita as sugestões deste mundo e você fica preso à palavra de Deus, obedecendo a Deus. E a palavra de Deus, como eu disse, acabei de falar aqui agora de Tiago, e esse que ouve e coloca em prática, será feliz em tudo que realizar. Eu estou envelhecendo, e eu estou desfrutando do melhor tempo da minha vida, queridos. Todo mundo fala melhor idade, né? Ah, melhor idade, um sugestivo, né? O cara tudo capenga, tudo caindo nos pedaços, né? Ah, melhor idade, melhor idade. Queridos, eu estou vivendo a minha melhor idade. Eu estou vivendo. E tudo isso graças a Deus. Porque guardei a palavra do meu coração, tenho guardado a palavra do meu coração. É algo maravilhoso você realmente viver e pautar a sua vida dentro do ensino da palavra de Deus. E tudo isso nos desafia, queridos, a viver uma vida santa, uma vida de rejeição das coisas deste mundo, uma vida que me leva a ser confrontado com os fantasmas, os medos, os erros da minha vida. E a palavra, ela vem com essa sugestão, porque ela quer promover cura na sua vida, ela quer promover libertação. Mas assim como uma ferida que está escondida com uma casca, uma parte do seu corpo que está infeccionado, ela é coberta por uma casca, por baixo está tudo infeccionado, aquilo está doendo, aquilo está causando problemas, febre, dores. Aquela casca, querido, ela precisa ser removida, e aquela ferida, aquele pus precisa ser retirado, para que a medicação possa chegar ao tecido vivo e ali promover a cura, o processo de regeneração daquele tecido. E é exatamente essa a grande dificuldade de muitas pessoas. As pessoas, muitas estão sofrendo, muitos estão passando por dificuldade, elas estão vendo que a vida não vai bem, elas só quebram caras, fazem escolhas erradas, tomam decisões erradas, mas ela acha que está tudo bem, que dá para viver a si mesmo. São cascas que as pessoas criam em cima de suas feridas, de suas dores. A palavra de Deus é esse processo de remover essa casca, retirar aquilo que está ferindo, está contaminando, e aplicar o remédio para a regeneração. É dessa forma que funciona. É doloroso? Eu me acidentei com 14 anos, eu caí de moto e ralei muito meu braço. Teve um pedaço muito grande do meu braço que eu perdi até um pouco de tecido, e criou aquela casca embaixo, tinha aquele pus. Então botava-se o dedo por cima da casca, estava até molinha a casca, né? De quantidade de pus que estava no meu braço. E eu sempre tive um braço muito cabeludo, então o cabelo cresceu meio aquilo tudo também. Então quando eu fui no hospital, e a enfermeira falou: olha, você vai sentir muita dor, mas eu tenho que arrancar essa casca, e eu não posso dar anestesia que não vai pegar. Queridos, era uma dor horrível. A enfermeira arrancando aquela casca, junto com aquele cabelo, aquilo doía demais, e por baixo estava amarelinho com aquela infecção. Ela teve que remover tudo aquilo em cima daquele tecido sensível, muita dor, mas não teve jeito. O processo de cura, queridos, dói. O processo de cura dói, mas é curador, mas é eficaz, de forma que você não vai sentir dor, aquilo vai ser cicatrizado na sua vida. E isso é o que a palavra de Deus faz, isso é o que a mensagem da cruz traz para as nossas vidas. E para encerrar, queridos, que eu acho que é o tópico mais importante, a mola propulsora da obra da cruz. O que gerou? Qual foi a motivação? O que sentimento gerou em Deus para levar Jesus, o seu único filho, à cruz? Quando a gente diz que Jesus foi o único filho de Deus, preste atenção, queridos, foi o único ser humano que viveu sobre a face da terra sem pecado.
e que viveu segundo a vontade do Pai. Por isso que ele é chamado de um único Filho de Deus. Por causa disso. Porque ele viveu uma vida de obediência. Se ele foi para a cruz, foi por obediência. Porque todos sabem que lá no Getsêmani, não que ele tenha expressado uma falta de amor, mas por uma situação humana que ele estava vivendo, Jesus ali no Getsêmani, e dizia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, ou seja, passe de mim esse acontecimento, mas contudo eu não quero que seja feita a minha vontade, mas a tua. E o texto lá de Isaías fala que agradou a Deus moê-lo para a nossa salvação. Muitos às vezes não entendem essa expressão, mas a verdade é que Deus queria que Jesus morresse, e essa vontade de Deus sobre Jesus e a submissão de Jesus a essa vontade do Pai, de saber que o Pai queria que ele morresse, isso, queridos, eleva ao entendimento da atitude máxima, o pico máximo de obediência a Deus. Você morrer por outra pessoa sem culpa nenhuma e pagar pelo preço da outra pessoa. Paulo explica isso na carta dele, dizendo que, poxa, possa ser que alguém venha morrer por um amigo, por algum conhecido, mas ninguém vai morrer por um inimigo, por alguém que é injusto, por alguém que é falho. E Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a maior expressão de amor. Então, quando Jesus ele se submete à cruz, o sangue dele é derramado por obediência, e aí está o poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus em si era um sangue comum, queridos. Se eu tivesse, preste bem atenção, vou criar algo aqui hipotético. Se nós tivéssemos hoje uma ampola com sangue de Jesus, eu poderia tocar esse sangue em vocês e nada iria acontecer. Porque o poder não está em si no sangue de Jesus. O poder está no porquê que o sangue foi derramado. Obediência. O poder do sangue de Jesus está na obediência. Quando Jesus morre por obediência, ele disse antes, antes que ele iria morrer, mas que ele ia enviar o Consolador, que na realidade era o próprio Espírito dele, que era o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E quando ele vai para o Pai, ele envia o Consolador. Então, queridos, preste bem atenção, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito de Cristo em nós, que nos auxilia a viver uma vida de obediência. Esse é o grande trunfo e a grande diferença dos cerimoniais praticados no passado, com imolação de animais que eram mortos pelo pecado dos ofertantes. E Paulo explica também isso, né? Paulo não, a carta aos Hebreus explica isso. A gente não sabe quem foi o escritor, o autor da carta dos Hebreus. Então, o autor dos Hebreus, ele diz que não é sangue de bodes, ovelhas, touros, que podem remover o pecado do homem. Por quê? Entendo isso, que já estou encerrando, mas é de crucial você entender. Esse é o momento máximo dessa mensagem. No passado, queridos, quando as pessoas, por entendimento, teriam que sacrificar o animal pelo pecado que ela praticava, ela trazia o animal dentro das exigências de Deus, ele colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, transferia o pecado, simbolicamente o seu pecado, sobre a vida daquele animal, e aquele animal era morto. Derramamento de sangue, condenação, preço pago pelo pecado. O ofertante não recebia a maldição de Deus, porque já havia sido pago pela morte do animal.
Mas isso não regenerava o ofertante. Ele saía dali e daqui a pouco ele pecava de novo. O ato de sacrificar o animal era um ato feito para que ele se safasse daquele momento da ira de Deus sobre o pecado dele, que recaía sobre o animal que morria. Mas o pecado, a consequência, ou seja, a intenção, o sentimento de pecar, continuava na vida do ofertante. Quando Jesus vem, e ele se torna o Cordeiro Santo, e é lançado sobre ele todo o pecado da humanidade, e ainda que as pessoas não entendem, mas todos os nossos pecados foram lançados sobre Jesus. Quando eu aceito Jesus, é como se eu estivesse diante do sacerdote, lançando o meu pecado sobre o Cordeiro de Deus, Jesus, que morreu em meu lugar. A diferença está que Jesus, ele fez isso voluntariamente. E quando eu aceito Jesus, o Espírito de Cristo vem sobre mim, habita em mim, para desenvolver em mim um caráter de obediência, me auxiliar a viver uma vida de obediência. E esse é o grande trunfo da cruz, da obra da cruz, é promover na minha vida, através da morte de Cristo, o Espírito Santo habitando em mim, que é o Espírito de Cristo, para viver uma vida de obediência. E é isso que me liga à salvação, é isso que me liga ao sacrifício de Cristo. Por muito tempo na igreja eu não entendia isso, até que Deus trouxe a mim o entendimento dessa revelação. Mas como que meus pecados são perdoados? São perdoados, mas como é esse processo? O processo é esse: eu aceito Jesus como Salvador, eu reconheço que Ele morreu em meu lugar, eu reconheço que eu sou pecador, e eu decido mudar a minha vida, eu decido ter uma vida transformada, eu decido ter uma vida pautada na vontade do Pai. E quando eu tomo essa decisão genuína, verdadeira, o Espírito Santo entra na minha vida. E esse Espírito Santo é o próprio Espírito de Cristo, que vai me auxiliar a viver uma vida de obediência, que é a vontade do Pai. Por isso que Paulo diz que ele é a primícia dos que dormem, ele é o primogênito de toda a criação, ele é o primeiro de muitos irmãos. Porque o que Deus quer gerar em nós, queridos, é um caráter de obediência. Por isso que a palavra fala que aquele que lê, que ouve, não pratica, não adianta nada. Mas aquele que pratica, porque é obediente. Aquele que nega a si mesmo é obediente. Aquele que toma a sua cruz é obediente. Aquele que se esforça para cumprir aquilo que ouve e entende, é obediente. E essa é a vontade do Pai, esse é o desejo do Pai: gerar vidas, pessoas com obediência, que obedeçam a sua palavra, que obedeçam as suas instruções, que obedeçam os seus estatutos, os seus mandamentos. Viva uma vida de obediência. Deus está buscando os verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Não é uma adoração como aqui, não é isso. Deus não está falando essa adoração de púlpito. Deus não está falando de uma adoração que você canta na sua casa, um hino que está em alta. Não é esse tipo de adoração que ele se refere. Não existia isso naquele tempo. Essa verdadeira adoração, queridos, é uma vida sacrificial, uma vida de rejeição, uma vida que você rejeita as coisas, as sugestões deste mundo e procura viver uma vida que agrada a Deus. Isso é um sacrifício. Por que é um sacrifício? Porque você precisa sacrificar todos os dias a sua carne. Por isso que ele fala: aquele que negar a sua vida, tomar a sua cruz e seguir. Então, negar e tomar a sua cruz todos os dias é exatamente isso. A gente precisa entender isso. Não é simplesmente você ter o seu nome numa igreja, ou frequentar uma igreja e achar que tudo isso está bom, está certo, é assim mesmo e Deus vai aceitar. Isso não vai, querido, não presta atenção, não vai. Se você crê dessa forma, eu lamento dizer, mas você não conhece nada da Bíblia. Você não entendeu nada. A Bíblia é clara.
O Pai está em busca de verdadeiros adoradores, de pessoas que realmente queiram entregar suas vidas à obediência à vontade de Deus. Eu vou te falar, ó, vale a pena, hein? E vale a pena. Como Deus cuida de você, como Deus está assistindo, como Deus é presente, como o amor dele se manifesta, como você vai alcançar a felicidade obedecendo a palavra de Deus. Mesmo em meio a lutas, mesmo a aflições, mesmo a dificuldade, você vai experimentar algo que o mundo não consegue experimentar, que é a paz de Cristo em meio à tribulação. É algo tremendo, algo maravilhoso. Vale a pena você seguir a Jesus. Vale a pena você se tornar filho de Deus. Vale a pena você aceitar essa mensagem da cruz. Se você sair por aí, falar com seu vizinho, seu parente, conhecido, se você perguntar se ele vai para o céu, ele provavelmente vai dizer, não, eu vou para o céu. Ele vai dizer, não, eu vou para o céu. Eu sou salvo, eu vou para o céu. Muito provavelmente ele vai falar isso. Mas em que ele está baseado? Os judeus que rejeitaram Jesus também diziam que iam para o céu. Os gregos que achavam loucura diziam também que iam para o céu. Não é o conhecimento, é a fé. É o entendimento, a fé consciente. E acreditar, e botar em prática, e obedecer e aceitar a mensagem da cruz. Isso faz toda a diferença. Quero pedir que você, meu amado, minha amada, feche seus olhos. Eu já estou encerrando essa palavra. Eu gostaria muito que você estivesse meditando em tudo que você ouviu. Eu não sei, talvez, em que ponto da mensagem ela tenha falado mais fortemente o seu coração. Eu não sei em que momento exato que o Espírito Santo tocou em você, te despertou para algo, mas com certeza eu tenho que ele falou a você, que você se identificou com algo. Talvez uma dificuldade, talvez alguma situação que você tenha entendido, tenha compreendido, talvez uma decisão que você há muito tempo está relutando, talvez alguma situação que você compreende hoje, entendeu hoje, ouviu hoje, que precisa tomar e que você está retardando. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que hoje é o tempo que Deus está te dando a você que está aqui conosco, de poder se reconciliar com Deus, de poder abrir seu coração e viver uma vida abundante que Cristo conquistou para nós ali no Calvário. Talvez o mundo esteja aí sussurrando no seu ouvido, entra nessa não, é furada, você vai ter que mudar muita coisa na sua vida, você vai ter que abrir mão de muita coisa, e eu digo, está certo, você vai ter mesmo. Mas o que o mundo não vai dizer para você é que essas mudanças só vão trazer benefício, só vão trazer vida, só vão trazer melhorias na sua vida. O Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Deus, que é Jesus Cristo o homem. E eu quero te dar uma oportunidade. Eu não posso deixar você sair daqui sem que você tenha essa oportunidade. Não quero te constranger de maneira nenhuma, não é a minha intenção. Mas eu não posso, diante de uma palavra dessa, diante do agir de Deus, que eu tenho certeza que está agindo na sua vida, está movendo você. Como nós lemos, acabamos de ler esse texto, e você lembra? A loucura, para os que se perdem, para aqueles que não querem compromisso com Deus, a Bíblia é loucura. As coisas de Deus é loucura. Mas para aqueles que se salvam, para aqueles que creem, é sabedoria de Deus. E eu te pergunto, você vê essa palavra como loucura ou você vê como algo sábio? A sua atitude essa noite vai definir isso. A sua atitude vai definir.
Você não pode dizer uma coisa se não tem uma atitude que seja correspondível, que seja característica daquilo que você está falando. E eu quero te dar uma oportunidade. Eu quero que você que está aqui essa noite, você possa sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero te dar essa oportunidade, você que está ouvindo o Evangelho, tem ouvido o Evangelho, mas que sentiu e está sentindo no seu coração o toque, o compromisso, o desejo de receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero te convidar para que você venha aqui na frente. Você que talvez que está afastado dos caminhos de Deus, se afastou dos caminhos de Deus por alguma situação, algo que aconteceu, que você simplesmente enfraqueceu, a sua fé desvariu e você se afastou. Hoje Deus está te dando a oportunidade de você retornar para o Senhor, a oportunidade de você regressar para o reino dele, para os braços dele. Entenda que a mensagem da cruz é a expressão do amor maior. Talvez você possa não entender bem isso agora, mas eu quero que você saiba, queridos, que isso que você está sentindo, essa angústia, esse aperto, essa luta interior que você está vivendo, eu quero que você saiba que isso é uma ação de Deus te convidando, te dizendo assim: eu te amo, eu morri por você, para te dar liberdade, para te dar vitória, para te dar conquista, para que você seja uma pessoa mudada, transformada, uma pessoa que participe das minhas bênçãos, das minhas promessas. Venha a mim, eu quero te receber, eu te amo e quero te receber. Mas você precisa se manifestar, você precisa dizer: eu quero, Senhor, eu quero a tua salvação, eu acredito na mensagem da cruz, eu quero receber o poder da cruz na minha vida. Eu quero te convidar para que você volte para o Senhor, para que você se volte para o Senhor, para que você sinta-se amado pelo Senhor. Não tenha medo. É um tempo de desafio, sim, mas nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para caminhar com você. Nós estamos aqui para te auxiliar, orar junto com você, te auxiliar em todo momento. Você não está sozinho, você não vai ficar sozinho. Nós nos comprometemos em caminhar com você, para que você possa estar vencendo, para que você vença as suas dúvidas, os seus medos, os seus temores, e você venha obter a graça de Deus na sua vida, a vitória de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém? Eu já vou encerrar. Se Deus está falando no seu coração, queridos, e eu sei que está, não resista. O profeta Oséias diz o seguinte: se alguém tem ouvido a palavra de Deus, não endureça o vosso coração. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados. Mais alguém que deseja entregar sua vida para Jesus, precisa se reconciliar. A gente
sabe que esse momento, queridos, pode fazer toda a diferença em toda a sua vida. Eu, quando entrei pela primeira vez numa igreja evangélica e ouvi a mensagem da cruz de Cristo, eu não consegui resistir, eu me entreguei ao Senhor Jesus. Eu entreguei a Ele. Eu vou te falar, isso já tem 42 anos. Eu vou falar, não minto, tinha 52 anos. 52 anos que eu fiz a minha decisão. E eu não me arrependo de um dia sequer. Eu só tenho vivido vitória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos, ó Deus, agradecer a Ti pelo Teu grande amor que se manifesta nas nossas vidas todos os dias. Deus querido, muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu grande amor, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Quero Te agradecer pela vida do Davi, Senhor Deus, e pela vida da Bruna, Senhor. Ó Deus, abençoe essas vidas, os desafios, as lutas, a investida que o maligno vai fazer para tentar voltá-los atrás. Mas, Senhor, que o Senhor possa estar orientando, fortalecendo, ó Deus, se fazendo presente na vida deles, para que eles perseverem, para que andem na Tua presença e desfrutem das promessas que o Senhor tem para a vida deles. É o que nós Te pedimos, ó Deus, e os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero pedir o Davi e a Bruna que virem para trás e olhem para a sua nova família. Aleluia! Essa é a sua nova família. Conte conosco. Dependo desse amor, do Seu amor, mais que tudo eu confio nesse amor, tem poder pra curar a Eu quero pedir que você coloque a sua mão no seu coração, queridos. Coloque a mão no seu coração. Eu quero que você profetize sobre o seu corpo. Assim como Jesus levou sobre si os nossos pecados, Ele também levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Eu quero profetizar agora sobre a sua vida, meu amado. Mesmo que você não tenha enfermidade, mesmo que hoje você esteja vivendo uma vida saudável, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Coloque a mão no seu coração. Deus amado, Deus bendito e santo, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. E quando nós entregamos a nossa alma, o nosso corpo a Ti, nos tornamos templo do Teu Santo Espírito. E como tal, ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor zela por nós, mesmo neste mundo, mesmo sendo afligido por tantas situações, doenças. Mas, Senhor Deus, nós contamos com um Deus que cura, um Jeová Rafá, um Deus que cura, um Deus que promove cura, um Deus que promove libertação, um Deus poderoso, um Deus que opera milagres, prodígios. Não há impossível para este Deus. E nós queremos colocar os nossos corpos diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nome esse que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Nome que recebeu toda a autoridade. É neste nome que agora eu determino, em nome do Senhor Jesus, que doenças sejam extintas. Traga cura sobre o corpo da Tua igreja, Senhor. Traga cura, Senhor Deus, sobre as enfermidades.
Jesus. Todo sentimento de morte, toda depressão, toda tristeza, toda mágoa, toda ferida, ó Deus, cesse agora, em nome do Senhor Jesus. Traga cura, Senhor, sobre a tua igreja, traga cura sobre aqueles que creem, ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus. Nós mencionamos a autoridade deste nome, reivindicamos a cura de Cristo sobre os nossos corpos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória. O seu nome é santo, aleluia. O amor tem nome, o amor tem nome, e o seu nome é Jesus, aleluia. Glória a Deus. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Glória a Deus. Tome posse desse amor sobre a sua vida, meu amado. Saia desse lugar revitalizado, saia desse lugar cheio de esperança, saia desse lugar desafiado por este amor, para viver aquilo que Ele tem conquistado. Já conquistou, é teu por direito. Aprenda a tomar posse, aprenda a tomar posse, igreja. Aprenda a tomar posse, igreja, daquilo que Cristo já conquistou para você no Calvário. O diabo não pode tirar isso de você, o diabo não pode roubar aquilo que é teu por direito em Cristo Jesus. Então aprenda a ouvir o Espírito, aprenda a tomar posse, aprenda a ter fé, aprenda a exercer a verdade na sua vida. Senhor, nós agradecemos, ó Pai, por esse tempo que passamos aqui de edificação, de oportunidade de te adorar, ó Deus, de ofertar, oportunidade de conhecer os nossos amigos visitantes, oportunidade, Senhor Deus, que temos, ó Pai, de nos entregar na tua presença, oportunidade de sermos curados e de receber uma palavra profética sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço imensamente, Pai, pelo teu cuidado, o teu carinho, o teu amor, que a cada um de nós é expressado todos os dias. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Agora, Senhor Deus, ao voltarmos para nossas casas, leva-nos de volta, Senhor Deus, guardados por ti. Acampa os teus anjos em nosso lugar, abençoa o nosso lar, Senhor, e nos dê uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Vamos dizer todos juntos? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Tem cantina lá atrás, queridos. Caldo de ervilha e mocotó, R$5.